Olá, nós vamos gravar a terceira parte da nossa aula do EAD do dia 18 de 4 de 2020. Nós estamos estudando o livro terceiro, módulo 3, roteiro 4. E agora nós estamos na página 164. Nós estávamos falando sobre a lei do progresso, não é? O progresso se dá então com o novo superando ou substituindo o velho. Isso se dá fisicamente e moralmente. Aqui, no fim da página 64, eu não quis me apressar na outra parte lá do estudo, tem um trechinho, né, o penúltimo parágrafo, que vale a pena ser lido. São pessoas que apresentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. Na Grécia Antiga, né, os filósofos falavam isso, esse tipo de crítica dos sofistas, né? Que eles tinham belíssimos discursos, mas não, não tinha conteúdo, não tinha nada que pudesse, quando a gente espreme ali a fala. Às vezes nós vemos isso nas academias, né? Na ciência de um modo geral, pessoas que têm uma pregação completamente diferente daquilo que vivenciam. Também nas religiões, talvez mais nas religiões, na casa espírita, né? Principalmente das lideranças. Então, quem está no cargo de liderança do movimento católico, evangélico e espírita é por si só mais responsável, porque em tese estudou e sabe aquilo que está fazendo. E se não houver coerência, um mínimo de coerência entre aquilo que se fala, aquilo que se sente e aquilo que se pratica, esses espíritos são, na verdade, candidatos a estagiarem em outros mundos, porque não entenderam a proposta, né, para poderem continuar no mundo que então se transformará em mundo de regeneração. Na página 165, antes da segunda parábola, vamos só dizer o que nós precisamos para irmos para o mundo de regeneração. No meio da página tem essa frase: retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Então não é que o mundo de regeneração vai chegar e aí nós, do dia para a noite, nos transformaremos em espíritos aptos à regeneração. Nós temos que nos regenerar para que o mundo seja, na soma das individualidades, um mundo de regeneração. O último trecho do nosso estudo é a segunda parábola, mais curta, e eu vou ler para vocês o texto da segunda parábola. E, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14. Simboliza todos aqueles que, tendo meios de ser útil, não o são. Porque era a figueira que podia produzir. Mas aqui tem um trecho que causa uma certa indignação, porque fala que não era tempo de figo, né? Então, poxa, não tinha como ela produzir figo porque não era tempo de figo, né? Parece uma contradição aí. Mas esse não era tempo de figo é justamente a alegoria que nos remete à parábola, é justamente o seguinte: apesar de ter todas as condições, essa pessoa não está ainda em condições, não está madura, não está no tempo certo para
produzir os figos aí. Será que nós, muitas vezes, não somos isso? Não vamos pensar no outro, não. A aula do EAD é para a gente, né? Para a nossa reflexão. Será que nós não estamos exatamente assim, prontos, conhecedores da doutrina, participando de estudos, participando, né, do movimento espírita? E como que é a nossa relação no trabalho? Como que é a nossa relação em casa? Como nós olhamos para os nossos irmãos mais necessitados materialmente? Como nós olhamos para os nossos irmãos mais necessitados moralmente? Aqueles que cometem deslizes graves, aqueles que tiram a própria vida, aqueles que não têm sequer o que comer, será que nós olhamos para eles como iguais porque o são? Ou será que nós olhamos com ar de superioridade? Será que a gente aponta o dedo para eles e fala, mas está assim também? Cansei de avisar. Bom, Jesus também cansou de nos avisar aí e nós continuamos cometendo erros. Interessante então a gente fazer essa análise. Se nós não somos essa figueira aqui, tendo tudo para dar frutos, não estamos dando frutos. Volto a insistir. Se eu não me engano, na aula passada ou retrasada comentamos isso. Não caiamos no erro de imaginar que a gente faz o bem quando vai à casa espírita. A gente faz o bem quando faz uma doação ou passa um dia ali trabalhando em prol do semelhante. Sem dúvida que isso é meritório e é bom. Mas a gente faz o bem nas mínimas relações do cotidiano. Ou não faz, ou faz mal, né? Na forma como nós olhamos, na forma como nós pensamos sobre o nosso semelhante. É aí que está o bem e o mal que nós podemos fazer, não é? E para encerrar o nosso estudo, o trechinho final aqui diz o seguinte: em geral, são pessoas portadoras de algumas virtudes, mas que gostam de impor a sua própria opinião. São personalistas e não se animam a considerar outras opiniões, por se julgarem donos da verdade. Gente, estando já há algum tempo, né, nessa encarnação, desde muito cedo, participo das diretorias da casa e diretorias fora da casa, fora do movimento espírita. Isso é muito comum, não é? Porque eu costumo dizer que diretorias, grupos de trabalho, são grandes oportunidades de regeneração, para a gente aprender, inclusive isso que eu acabei de ler, a lidar com as opiniões diferentes, divergentes da nossa. Mas, muitas vezes, pessoas se afastam dos trabalhos, se afastam dos grupos, porque têm opiniões divergentes, né? Então, assim, a bola é minha, se não jogar, se eu não for o centroavante, eu levo a bola embora e ninguém brinca, né? Então, pessoas que poderiam somar atividades. É fácil olhar para a sociedade e ver isso. No momento que nós estamos vivendo, as instituições até estão se ajudando, mas poderiam fazer muito mais. Só que existe os ciúmes, existem as questões, pessoas dentro das instituições também que poderiam se irmanar mais. Ah, não, mas desse jeito não, tem que ser do meu jeito aqui. Se não for assim, eu não ajudo. É assim que nós provamos que ainda não entendemos a mensagem do Cristo, né? Nas pequenas coisas. É claro, não somos obrigados a participar de nada, e se for alguma coisa ilegal, imoral, óbvio que não. Mas não são coisas assim. Nós nos afastamos por picuinhas, porque às vezes não é do nosso jeito. Isso é muito sério. Então, pessoal, espero que essas reflexões dessa aula, que trouxe duas parábolas, né, tratando das figueiras aí, tenha servido para vocês como serviu e servirá sempre como reflexão para mim. Um abraço a todos, bom final de semana para vocês.